Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia hebraica, tá? A Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh. Tanakh. Para quem não sabe, a Bíblia hebraica foi de fato a primeira Bíblia escrita. Ou seja, na Bíblia hebraica está a versão original de qualquer Bíblia, Antigo Testamento, né, mais precisamente, qualquer Bíblia. Qualquer Antigo Testamento é baseado na Bíblia hebraica. A Bíblia ela foi originalmente escrita em hebraico, porque segundo a tradição judaica, quando Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito e levou eles pelo Mar Vermelho, eles ficaram durante 40 anos no deserto. Durante esse tempo, Moisés, né, também chamado de Moshe Rabbeinu, Moisés, ele escreveu, né, compôs os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que na língua hebraica recebem o nome de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, mais tarde Moisés morre, né, depois que os filhos de Israel terminam a sua rota dos 40 anos no deserto. Se levanta um outro líder, né, que seria Yehoshua, ou seja, Josué. E aí Josué, Yehoshua, no original hebraico, ele guia o povo de Israel até a terra prometida e conquista os povos que habitavam na terra de Israel. E mais tarde surge o período dos juízes, né, Shoftim em hebraico, e aí depois vem o período dos reis, né, Melehim em hebraico, e aí depois vem o cativeiro babilônico, e aí mais tarde a saída do cativeiro babilônico, quando então Zorobabel, filho de Sealtiel, ele reconstrói o templo do rei Salomão, que havia sido destruído pelos babilônicos. Então, quer dizer, durante esse período de tempo, mais de 2.500 anos, os livros do Antigo Testamento foram sendo compostos, né? Existem muitas pessoas que hoje em dia elas questionam essa nomenclatura, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas estou me utilizando dessa terminologia exatamente porque é o que a maioria das pessoas conhece, né? Então, para não ficar essa dúvida na mente delas. Então, a Bíblia hebraica ela tem apenas o Antigo Testamento, só a primeira parte da nossa Bíblia cristã, apenas o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica ela é chamada de Tanakh. Tanakh. Tanakh é a união da palavra Torá, né? A palavra Navim e a palavra Ketuvim. A palavra Torá significa lei, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E depois Ketuvim, né, Navim, significa profetas, e aí se refere aos profetas do Antigo Testamento. E depois veio o Ketuvim, que seria os escritos. Tá? Os escritos, aí seria o livro de Salmos, dentre outros livros. Tá? Então eu vou dar para vocês a listinha de como é os nomes dos livros do Antigo Testamento em hebraico diretamente da Tanakh, diretamente da Bíblia hebraica. Tá? Então, começando pelo primeiro livro da Bíblia, Bereshit. Na nossa Bíblia cristã está Gênesis e no hebraico está Bereshit. A palavra Bereshit significa no princípio, porque o primeiro livro da Bíblia começa dessa maneira: no princípio Deus criou os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz ha'etatohu vavohu ve'roshi al penei terrom, e assim vai indo. Então eles pegam a primeira frase, né, a primeira frase, e essa primeira frase eles transformam no nome do livro. Tá? Depois eu vou explicar por que se no original hebraico, se a verdadeira Bíblia está escrito Bereshit, por que mais tarde nas versões posteriores passou a ser Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia. Mas eu vou prosseguir com a lista. Então, Bereshit seria o equivalente ao nosso Gênesis, significa no princípio, né? Bereshit significa no princípio. Shemot, né, é o segundo livro da Bíblia, equivale ao nosso Êxodo. Shemot significa estes são os nomes, tá? Porque o livro começa dessa maneira: estes são os nomes, né, dos filhos de Israel que entraram na terra do Egito e tal. Depois o terceiro livro é Vaikra, que nós conhecemos como Levíticos. Vaikra significa e chamou. Depois vem o livro de Bamidbar,
que traduzido significa no deserto, que nós conhecemos como números. Nós chamamos de números porque o povo de Israel foi numerado no deserto, através de censos, instituídos por Deus ali no deserto. Depois vem o livro de Devarim. Devarim significa palavras. Vem da palavra davar, que significa palavra, falar. Então, Devarim significa palavras. Até alguém me disse uma vez que abracadabra significa faça-se conforme eu falei. Não sei até que ponto procede. Eu já perguntei para algumas pessoas, elas ficaram na dúvida sobre isso. Então, Devarim significa palavras. Yehoshua seria o equivalente ao nosso livro de Josué. Tá? Devarim seria o nosso livro de Deuteronômio e Yehoshua seria o nosso livro de Josué. Yehoshua, que é o verdadeiro nome de Josué, no original hebraico, significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. Essa é a tradução da palavra Yehoshua. Depois tu tem o livro de Shoftim, que seria o livro dos juízes, que na língua hebraica Shoftim significa juízes. Shemuel, na língua hebraica, significa Deus ouve. É a união da palavra Shema, que significa ouvir, com a palavra El, que significa Deus. Então, Shema mais El. Shemuel, Samuel. Tá? Então, quem tem o nome de Samuel, agora sabe a origem do seu nome. Samuel é a união do verbo Shema, que significa ouve, que é o imperativo, mais a palavra El, que significa Deus. El significa Deus. É a abreviatura, é o singular. O plural seria Elohim, que significa deuses, senhores, poderes, enfim, tem várias traduções para essa palavra. Então, El é Deus. Tá? Então, Shema, inclusive existe no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. No original hebraico está escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha beho, levaveha uveho nafshiha uveho meodeha, que significa, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Não terás outros deuses diante dele, estas palavras que hoje vos ordeno, e assim vai indo. Então, Shema vem daí. Lembrando que o Deuteronômio 6:4, no original hebraico seria Devarim 6:4, é muito famoso no meio do povo hebreu, esse texto. Depois de Yehoshua, ou seja, Josué, vem Shoftim, que seria os juízes. Depois vem Shemuel, Samuel. E depois vem Melehim. Melehim Aleph e Melehim Bet. Ou seja, reis, primeira reis e segunda reis. Melehim significa rei, reis em hebraico. Vem da palavra Melech, que significa rei. A palavra Malach tem as mesmas letras da palavra rei em hebraico, que é Melech. E a palavra Malach significa anjo, mensageiro, tem essa ideia. Depois vem Yeshayahu, que seria o livro de Isaías, que traduzido do hebraico para o português é O Senhor é a salvação. Então, se alguém aqui que está assistindo esse vídeo tiver o nome de Isaías, saiba que no original hebraico o seu nome é Yeshayahu e significa O Senhor é a salvação. Depois vem o livro de Yeremiahu. Yeremiahu seria Jeremias, o livro de Jeremias. E a tradução do nome Jeremias em hebraico é exaltação do Senhor. Essa é a tradução do nome Jeremias do hebraico para o português. E no original hebraico, Jeremias é pronunciado como Yeremiahu. Então quem tem o nome de Jeremias agora sabe a origem do seu nome. Depois vem o livro de Ixzel, que no original hebraico significa Deus é fortaleza. Ixzel seria o original hebraico do nome Ezequiel. Então Ezequiel significa Deus é fortaleza. Quem tem o nome de Ezequiel agora sabe a origem do seu nome. Oshea, no original hebraico, significa a salvação é do Senhor, ou ainda a salvação é o Senhor. Oshea seria Oséias. Então quem tem o nome de Oséias agora sabe o que significa o seu nome e como é o seu nome no original hebraico, que é Oshea, que traduzido significa a salvação vem do Senhor, ou também pode ser a salvação é o Senhor. Tem essas duas possibilidades de tradução. Depois vem o livro de Yohel. Yohel foi traduzido para o português como Joel, e Yohel significa Deus, Yah, Yah seria um dos nomes de Deus, Yah é Deus.
Essa é a tradução do nome. Yah é Deus. Tá? Já é Deus. Yah é Deus. É a união de Yah com El. Né? Yohel ou Yahel. Tem essas duas possibilidades. Depois o livro de Amós, né? No original hebraico Amos ou Emos, significa forte. Tá? Depois vem o livro de Ovadia ou Obvadia, que significa servo de Deus, no original hebraico, né? Que acabou gerando o nosso livro de Obadias. Depois vem Ioná. Ioná, em hebraico, significa pomba, e é a origem do nome Jonas. Tá? Depois vem o livro de Micá, ou Mirá. Micá, ou Mirá, acabou gerando o nome Micaías, ou Miqueias, né? Cuja tradução do original hebraico para o português é quem é como Deus. Depois vem Nahum. Nahum, em hebraico, significa compassivo e acabou gerando o nome Naum. Depois vem o livro de Habacuc, ou Habacuc, que traduzido do hebraico para o português significa abraço. Habacuc acabou gerando o nome Abacuc. Tá? Depois vem o livro de Zefania, ou Zefaniah, que no original hebraico significa Deus esconde, e seria Zefanias, né? No original hebraico seria a origem do nome Zefanias, tá? Ou Sofonias, tá? Quem tem o nome de Sofonias é um nome não muito corriqueiro, né? Depois vem o Hagai, né? Que significa festivo, tá? Que acabou gerando o nome Ageu, né? No original hebraico Hagai, que significa festivo. Depois vem o livro de Zerraria, ou Zecaria, que acabou gerando o nome Zacarias, tá? Que no original hebraico traduzido para o português significa Deus se lembra. Deus se lembra. Essa é a origem do nome Zacarias, Zerraria, no original hebraico. Depois vem o livro de Malachi. Malachi significa meu mensageiro. É a união de Malar, que significa mensageiro, que acabou gerando a palavra anjo. E esse I, no final, na língua hebraica, é a letra Yud, do alfabeto hebraico, que é usado como um sufixo pronominal, né, relacionado ao pronome possessivo, ao pronome possessivo relacionado com ani. Ani, na língua hebraica, significa eu. Então, geralmente eles fazem isso, eles pegam o substantivo e eles pegam a letra inicial do pronome pessoal e aí eles unem o substantivo com a primeira letra do pronome pessoal e acaba se tornando um substantivo relacionado à posse daquele pronome pessoal. Então, por exemplo, se eu quiser falar, por exemplo, meu livro, seria algo como Seferi, né? Seria a união de Sefer, ou Sefer, que significa livro, e mais o I relacionado a Ani, que significa eu. Então seria livro, eu. Livro, eu. Ou seja, meu livro. Seria essa a jogada que eles fazem na língua hebraica. Tá certo? Então o alfabeto hebraico, ele é um alfabeto totalmente diferente, tá, do alfabeto da nossa língua, da língua portuguesa. Ele é lido da direita para a esquerda. Tá? Na língua portuguesa, nós lemos ao contrário, nós lemos da esquerda para a direita. Nós lemos do ponto do coração em direção ao braço direito. A língua hebraica não. A língua hebraica tu lê as palavras do braço direito para o coração, da direção do braço direito para o coração. Tá? Veja as letras do alfabeto hebraico. E agora, esse é o livro de Gênesis na língua hebraica. Tá? Na língua hebraica, esse é o livro de Gênesis. É uma letra muito bonita, é um idioma muito bonito, né? É algo fantástico. Assim, ó, se tu tem contato, se tu sabe a língua hebraica, tu sabe um tesouro, porque tu tem a habilidade de ler a Bíblia diretamente da versão em hebraico. Tá certo? Depois eu vou analisar com vocês alguns códigozinhos que tem na Bíblia em hebraico que não tem na Bíblia em português. Ou seja, tem no original hebraico, mas não tem nas versões feitas em português. Tá? Então eu vou analisar com vocês esses códigos aqui no canal Amo de Ler Livros de Tudo, para, né, vocês poderem ver que de fato tem códigos na Bíblia sim. Tá? Tem gente que diz que não tem código. Tem.
Olha só, como é que a Bíblia chegou até nós? Então, como eu já disse, os homens do Antigo Testamento, começando por Moisés e terminando pelos profetas e pelo rei Davi, e pelos profetas posteriormente ao cativeiro, inclusive, né? O rei Davi ele foi um rei antes do cativeiro babilônico, depois teve os profetas que vieram depois do cativeiro babilônico, né? Como Malaquias, enfim. Então, começou por Moisés, os escritos do Antigo Testamento, daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento e o povo hebreu chama de Tanar, tá? E termina na época do profeta Malaquias, por aí, e aí terminam as escritas, né? Eles param de escrever. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Tá? Do profeta Malaquias até o nascimento de Jesus Cristo foram 400 anos. Ou seja, do surgimento do último livro do Antigo Testamento ao surgimento do primeiro livro do Novo Testamento, houve um hiato de 400 anos. Tá? O que acontece nesse meio tempo? Nesse meio tempo surge Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele conquista grande parte do mundo conhecido daquela época. Alexandre o Grande, né, lembre-se, naquela época a Bíblia só existia na versão em hebraico. Tá? De Gênesis a Malaquias, de Bereshit a Malachi. Né? Não havia nenhuma versão em qualquer outro idioma da Bíblia. A Bíblia era algo pertencente apenas ao povo hebreu. Nenhum outro povo tinha acesso à Bíblia. Era escrita apenas no idioma hebreu e apenas as pessoas das classes mais altas do povo hebreu tinham acesso à Bíblia. Tá? O povo hebreu eles se baseavam dessa maneira, né? Por exemplo, só o sumo sacerdote e os reis é que tinham acesso aos 5 livros de Moisés, por exemplo. O rei, porque ele precisaria conhecer a lei de Moisés para poder legislar sobre o povo, e os sacerdotes, porque a mesma lei de Moisés que tinha leis civis sobre o povo, também tinha leis religiosas que até os sacerdotes deveriam de obedecer. Então as únicas pessoas que tinham as versões originais da Torá, da lei de Moisés, da lei, né? Torá em hebraico significa lei, refere-se aos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Só o sumo sacerdote e os demais sacerdotes pertencentes àquele grupo e os reis de Israel é que tinham, só os sacerdotes e os reis de Israel é que tinham acesso aos 5 livros de Moisés e posteriormente aos outros livros sagrados do Antigo Testamento que foram surgindo também. O povo apenas ouvia, né, da boca do rei e da boca dos sacerdotes. O povo sabia muito pouco sobre o que estava escrito na lei de Moisés e o que estava dito nos livros proféticos e poéticos do Antigo Testamento. O que acontece depois de um tempo? Depois de um tempo, o Alexandre o Grande, então, ele invade Israel, ele conquista Israel. Não, e aí, no caso, o Alexandre o Grande, segundo alguns estudiosos, ele se interessa muito pela cultura do povo de Israel. Tá? Ele acha muito interessante aquela cultura. Então ele diz, quem sabe eu não traduzo para o idioma grego as escrituras sagradas do povo hebreu. Então o que ele faz? Ele pega 70 pessoas, 70 sábios, 70 homens de altíssimo nível intelectual e religioso do povo hebreu, e ele manda que eles levem cópias, né, da lei, da Torá com eles, e eles façam a tradução da Torá do hebraico para o grego. E também outros livros posteriormente do Velho Testamento. Lembrando que naquela época o idioma grego, né, como Alexandre o Grande falava grego, era o Império Macedônico, e ele invadiu vários povos, todos esses povos começaram a falar grego, então foi o idioma mais falado daquela época. Então o que aconteceu? O Alexandre manda construir a Biblioteca de Alexandria, em que ele pega versões em grego dos livros religiosos e filosóficos dos vários povos que ele havia conquistado. Ele pede para que todos esses povos fizessem traduções em grego dos seus respectivos livros religiosos e filosóficos e mitológicos, enfim. E ele pega essas versões em grego e ele coloca na biblioteca dele, na biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, que foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Tá? A biblioteca de Alexandre o Grande, em Alexandria, no Egito. E ele manda que os hebreus façam a mesma coisa. Então ele pega 70 sábios do povo hebreu, manda eles traduzir a Torá e os livros do Antigo Testamento do hebraico para o grego,
E aí ele pega essa versão da Bíblia traduzida do hebraico para o grego e ele coloca na Biblioteca de Alexandria. E agora, pela primeira vez em toda a história, uma pessoa que não tinha contato nenhum com o povo hebreu poderia ler a Torá e ler os demais livros do Antigo Testamento sem saber absolutamente nada de hebraico, porque agora ela teria tudo aquilo em grego na Biblioteca de Alexandria. E se antes os escritos sagrados eram apenas de propriedade dos sacerdotes e dos reis de Israel, agora qualquer pessoa que tivesse condições de ir na Biblioteca de Alexandria e pegar o livro na versão em grega, poderia estudar esses rolos, esses livros, esses pergaminhos. Esses papiros, na verdade, porque até então era papiro. Então, quer dizer, a Bíblia, que hoje nós temos nas mãos, assim, ela não veio assim do céu, tá? Ela não caiu do céu. Então, houve todo um desenvolvimento para que ela chegasse até nós. Então, por exemplo, esse livro, a Bíblia, como nós temos hoje, na época em que ele foi traduzido para o grego em papiros, eram longos papiros, papiros gigantescos, letras grandonas, né? E esses papiros, eles eram colocados em estantes dentro da Biblioteca de Alexandria, estantes assim, e eles ocupavam várias estantes. Então, a Bíblia era um conjunto de pergaminhos, um conjunto de papiros, enfim, que ocupavam várias estantes da Biblioteca de Alexandria. Provavelmente, eu não sei como é que o Alexandre o Grande dividia a biblioteca dele por dentro, assim, se ele dividia os livros por temas ou por alguma outra questão, mas provavelmente ficava numa prateleira, né, numa espécie de prateleira daquela época, que não era nem prateleira, era alguma outra coisa nesse sentido, talvez até mesmo dentro de um vaso. Alguns estudiosos dizem que ficavam dentro de vasos os livros, né, os pergaminhos, os papiros, enfim. Então provavelmente eles selecionavam uma parte lá para ficar só os livros do povo hebreu, depois uma parte para ficar só os livros do povo grego, depois uma outra parte para ficar só os livros do povo egípcio. Então era esse o sistema de Alexandre o Grande. Por exemplo, Alexandre o Grande mandou que os sacerdotes do Antigo Egito traduzissem também para o grego os escritos sagrados dos antigos egípcios, do egípcio antigo para o grego. Então, pela primeira vez, uma pessoa poderia ler os mistérios dos deuses do Egito sem saber o egípcio, mistérios que só os sacerdotes tinham acesso dentro dos seus templos ocultos, né? E agora qualquer grego daquela época poderia ter acesso, era só ir na Biblioteca de Alexandria e dizer: hoje eu vou ler livros dos egípcios, ou então, hoje eu vou ler livros dos gregos, ou então, hoje eu vou ler livros dos hebreus, e assim ia indo, tá? Então foi assim que nasceu a nossa Bíblia, tá? Depois, só que houve alguns problemas técnicos. Por exemplo, no original hebraico, no livro de Gênesis, né, que no original hebraico não é Gênesis, e sim Bereshit, tá? No original hebraico, como vocês podem ver, no original hebraico aparece escrito assim, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim, tá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayetá tohu, vavohu ve'roshel penor. Só que no original hebraico, né, Bereshit bara Elohim poderia ser traduzido para o grego como: no princípio os deuses criaram os céus e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra, no princípio os poderes criaram os céus e a terra, no princípio os senhores criaram os céus e a terra, porque a palavra Elohim no hebraico pode significar senhores, poderes ou deuses. Tem várias possibilidades de tradução. E aí como é que eles foram fazer a tradução para o grego? Aí eles pegaram a palavra Theos, né, que na língua grega significa Deus, e aí eles substituíram o Elohim, que no original hebraico significava deuses, ou poderes, ou senhores, enfim, e colocaram ali como Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Depois, teve várias situações assim interessantes assim que os estudiosos da Bíblia contam pra gente. Assim. Por exemplo, no original hebraico, Isaías capítulo 7, versículo 14, não, no original hebraico está escrito assim, ó: eis que a mulher jovem, né, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Tá? Só que
Quando os tradutores traduziram do hebraico para o grego, lá na biblioteca de Alexandre o Grande, o que eles fizeram? Eles substituíram a palavra hebraica alma, que significa uma mulher jovem, eles substituíram pela palavra partenos, que significa virgem, na língua grega. E aí ficou assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Tá? Que traduzido é Deus conosco. Interessante que quando eles foram traduzir do hebraico para o grego, às vezes os copistas eles fazem esse jogo. Não existia nota de rodapé naquela época para tu olhar assim e depois ir buscar na parte de baixo da página o significado daquela palavra. Então o que os copistas faziam? Eles botavam, né, entre espaços, como se fosse entre parênteses, né, o significado daquela palavra. Então eles escreveram assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então eles já colocaram do lado até a tradução da palavra Emanuel, sendo que no original hebraico, óbvio que não aparecia nada assim, ó, que traduzido significa tal coisa, porque já era em hebraico e quem fosse ler já sabia o significado do nome Emanuel, que é uma palavra hebraica. Então, quer dizer, teve essas situações. Então, um dos mistérios é esse, né? O evangelista Mateus. O evangelista Mateus, depois no Novo Testamento, né? Ele teve acesso, provavelmente, à Bíblia em grego, não à Bíblia em hebraico, ele teve acesso à Bíblia em grego, né? A Bíblia original em grego, né? Lá da Biblioteca de Alexandria. E ele se baseou nela para ler as profecias receadas ao Messias e dizer que Jesus cumpriu aquelas profecias. Então, por exemplo, falando sobre eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o Mateus, o evangelista Mateus, ele se baseia exatamente na versão em grego, que estava errada, entendeu? Que dizia, eis que a Virgem conceberá. Aí o Mateus vai lá e diz, então se cumpriu a profecia que dizia, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Mas a grande jogada é, em primeiro lugar, onde estava escrito no original hebraico, né, que era uma virgem que daria à luz ao Emanuel. No original hebraico não era uma virgem, era uma mulher jovem, podendo ser virgem ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, desde quando Jesus foi chamado de Emanuel? Ao longo de todo o texto do Novo Testamento, nem mesmo os apóstolos chamam Jesus de Emanuel. Então, aí alguém mais tarde deu o significado simbólico de que Emanuel não era o nome de Jesus, e sim o fato de Deus estar entre nós. Então, quer dizer, são errinhos que foram se solidificando, foram se transformando em interpretações teológicas e por aí vai. Mas o mais interessante é o seguinte, é que na versão em grego, né, lembrando que a versão em grega feita pelo pessoal lá na Biblioteca de Alexandria, né, do imperador Alexandre o Grande, né, o ditador, imperador, conquistador, qualquer nome que demos a ele, né, de alguma maneira está certo, é que a versão em grego da Biblioteca de Alexandria, ela foi chamada de versão Septuaginta, ou Septuaginta, que traduzido significa versão dos 70. Por quê? Porque foram 70 sábios, supostamente, que traduziram do hebraico para o grego a Bíblia. Então, o que acontece? Lembrando que eles traduziram só o Antigo Testamento, tá? Então, quando eu falo Bíblia aqui, estou me referindo só ao Antigo Testamento, não ao Novo Testamento, tá? Porque eu estou me referindo à Bíblia dos apóstolos, né? Porque a Bíblia que os apóstolos tinham era só o Antigo Testamento, ou seja, só isso daqui, tá? Só essa daqui. Claro que não nessa versão em forma de códice, né? O códice surgiu muito tempo depois, né? O livro, com direito à capa, contracapa, surgiu muito tempo depois, né? Lá na Idade Média, né? O chamado códice, né? Então o que aconteceu? Mais tarde, o Papa São Jerônimo, né? O São Jerônimo, mais tarde, ele fez a tradução da versão em grego, da Bíblia na versão em grega, da Biblioteca de Alexandria, para o latim falado no Império Romano, né, o latim falado pelas pessoas do povo, né, o latim vulgar, né, o popular, vulgar no sentido de popular. E aí o Jerônimo ele vai lá e faz a tradução do Antigo Testamento do grego para o latim, então ele nem pegou a Bíblia em hebraico.
Tá? Ele não pegou a Bíblia em hebraico, ele foi direto do grego para o latim. Ele pegou a versão que já estava errada do grego e traduziu para o latim. E aí ele deu para essa versão o nome de Vulgata, que traduzido significa vulgar. Vulgar no sentido de popular, tá? Algo popular. Então, quer dizer, esses nomes que a gente tem na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, enfim, 1 Samuel, 2 Samuel, enfim, esses nomes são nomes, alguns deles foram nomes que foram dados pelos tradutores, pelos 70 tradutores que fizeram a versão em grega na Biblioteca de Alexandria e mais tarde foi mantida na versão em latina, na versão Vulgata, feita pelo São Jerônimo, tá? Então o São Jerônimo ele não se baseou na Bíblia em hebraico, ele se baseou na Bíblia em grego, na Septuaginta, que até mesmo que os maiores estudiosos da Bíblia até hoje dizem que estava toda errada a versão em grego, a Septuaginta. Mais tarde houve tentativas de voltar ao hebraico e de traduzir diretamente do hebraico para o latim, né? Como no caso o famoso filósofo, famoso filósofo Erasmo de Roterdã, né, que escreveu a obra Elogio à Loucura, ele também fez uma Bíblia na versão em latim, só que ele se baseou, segundo alguns estudiosos, no original hebraico. Outros dizem que não, que isso é mito, que ele se baseou na versão em grego, né, na Septuaginta, em grego, nas versões alteradas daquela época, e na versão Vulgata, né, que já circulava. Então, quer dizer, e mais tarde, né, surge então a versão King James, né, feita pelo rei Tiago. Lembrando que King James, traduzido do inglês para o português, significa rei Tiago, né? Aí surge a versão King James, a versão do rei Tiago na língua inglesa. Mais tarde surge a versão da Reina Valéria, né, na versão em espanhol, né, a Reina Valéria, que é espanhol, Reina Valéria, né, que é em espanhol, e depois surge a famosa versão do João Ferreira de Almeida, que daí já é na língua portuguesa, né. Lembrando que João Ferreira de Almeida era padre, mas não no sentido de um padre católico. Ele era padre porque ele pertencia a uma igreja, se eu não me engano, eu não sei o nome da igreja a qual ele pertencia, em que as pessoas, né, os sacerdotes também eram chamados de padres. Mas eles se casavam, tinham filhos, era uma igreja protestante, não era igreja católica. Então era um padre, né, mais um padre protestante, não um padre católico. Então a Bíblia tem uma baita história, né, que se eu fosse contar aqui tudo, ia dar um vídeo de mais de 1 hora, né? Só nessa brincadeira aqui já deu mais de meia hora. Mas a minha dica é, se você puder ler, tá? Se você puder aprender a língua hebraica e ler a Bíblia na língua hebraica, é o mais correto que você pode fazer. Pega a Bíblia em língua hebraica, começa a estudar a língua hebraica. Não é um idioma difícil, impossível de ser estudado. É diferente porque não lembra nada do nosso idioma, tá? Então ele é completamente diferente do nosso idioma. Mas é importantíssimo que você aprenda, de fato, o idioma hebraico para você ler a Bíblia em hebraico, tá? A Bíblia hebraica, para você não depender de erros de tradução em português, ou em inglês, ou em espanhol, ou italiano, ou qualquer outra coisa. Para você não depender da Septuaginta, nem da Vulgata, nem de nenhuma outra versão que veio depois. A Bíblia mesmo, ela só foi escrita em hebraico. Tá? Até hoje é considerado um questionamento válido no mundo teológico se as traduções da Bíblia elas são sagradas como é a versão original. Tem gente que diz que a inspiração mesmo é a versão original, não as traduções. As traduções, segundo eles, teriam algum nível de inspiração divina apenas inferior, apenas em forma de partícula. Mas a verdadeira Bíblia mesmo é só a Bíblia em hebraico, não a Bíblia em português, ou inglês, ou francês, ou espanhol, ou italiano, ou latim, ou grego, ou qualquer outra. Tá certo? E eu vou mostrar agora por quê que as pessoas dizem isso. Eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui nesse canal Amo Ler Livros de Tudo, alguns códigos que existem na Bíblia em hebraico. Não vou mostrar todos, porque senão daria um vídeo de mais de 1 hora de duração e a gente não tem tanto tempo aqui, né? Então,
Vamos então começar pelos códigos. Vejam, essa é a palavra Torá. Na língua hebraica, Torá, tá? Torá na língua hebraica é essa palavrinha aqui, tá certo? Agora a gente vai procurar ela na Bíblia hebraica, tá? Será que tem na Bíblia hebraica essa palavra? Olha só como é que funciona. Você tem o primeiro livro da Bíblia, Bereshit, tá? Depois que você encontra a última letra da palavra Bereshit, que é essa daqui, tá? Essa daqui que está em cima da minha unha, você começa a contar até 50. A 50ª letra, ou seja, a letra de número 50, vai ser a próxima letra relacionada à palavra Torá. E no final, contando todas, vai fechar a palavra Torá. Então tu conta, por exemplo, essa letrinha aqui da língua hebraica, né, que equivale ao nosso T em português. Aí tu começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E aí tu tem a letra Vav, que seria o equivalente à nossa letra O, nesse caso. Então, quer dizer, entre a letra equivalente à letra T em português e a letra O, tu tem 49 letras. Depois, mais 49 letras, tu tem a letra relacionada com a letra R da língua portuguesa. E depois, mais 50 letras, mais 49 letras, tu vai ter a letra relacionada à letra H da língua portuguesa, que no hebraico seria o Het, formando a palavra Torá. Então seria como se você pegasse um texto, né, em que aparece a palavra Torá, ou um texto que não tivesse nada a ver com a palavra Torá, e tu tem a letra T, e depois tu vai contando 49 letras, e a 50ª vai ser um O, por exemplo, e depois mais 49 letras, a 50ª vai ser um R, e depois mais 49 letras, a 50ª vai ser um A, e depois mais 49 letras, a 50ª vai ser um H, vamos supor, formando a palavra Torá. Eu vou riscar, né, para vocês entenderem melhor como é que funciona isso. Então eu não sei se dá para perceber direitinho, mas eu fiz alguns pequenos riscos, tá? Em cada letra, para vocês terem uma ideia da equidistância que forma a palavra Torá. Isso acontece, tá? Vocês estão vendo esses pequenos, esses risquinhos que eu fiz, né? Eu pintei as letras que formam a palavra Torá e que aparecem repetidamente a cada 50 letras, começando pela última letra T da palavra Bereshit e terminando até a última letra Het, tá? Do versículo 5 do livro de Gênesis. Então esse códigozinho na língua hebraica, ele começa no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, e ele só vai terminar no capítulo 1, versículo 5 do mesmo livro de Gênesis. E aí tu vai ter no meio das palavras, a cada 50 letras, a 50ª vai ser uma letra correspondente à palavra Torá, que traduzido da língua hebraica para o português significa lei. Tá? Lembrando que Torá aparece exatamente nos 5 livros escritos por Moisés, que são a Torá, né, em forma de códigozinho. Então tu vai ter esse código no capítulo 1 do livro de Gênesis, tu vai ter esse código no capítulo 1 do livro de Êxodo, tu vai ter esse código no capítulo 1 do livro de Levítico, e tu vai ter esse código também no livro de Números, e mais esse código no livro de Deuteronômio. Só que isso tudo sempre no capítulo 1 de cada um desses livros que eu citei. E no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, tu vai ver a palavra Torá vindo nessa direção, e no livro de Números e no livro de Deuteronômio, tu vai ter a mesma palavra Torá vinda nessa outra direção. E no livro de Levíticos, que é o livro do meio, dos 5 livros de Moisés, tu vai ver a palavra Deus em hebraico.
Então a Torá ela aponta para Deus. Então esse código é um código que já aparecia nas versões em hebraico datadas do século II a.C. Então, quer dizer, alguém colocou esse código dentro da Bíblia hebraica, desde o século II a.C. No livro de Deuteronômio, depois no livro de Deuteronômio, tá? Devarim, na língua hebraica, tu tem no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 16, 17 e 18, tá? 16, 17 e 18. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 16, 17 e 18. No original hebraico, tu tem um códigozinho, tá? Que eu fiz questão de riscar as letras aqui relacionadas a cada parte desse código. A cada 50, começando pela palavra E falou Moisés, no original hebraico, a palavra Moshe em hebraico termina com a letra Het, terminando com a letra Het, tá pegando apenas a letra Het e contando mais 49 letras. A 50ª letra vai ser um Shin, depois mais 49 letras. A 50ª letra vai ser um Vav, tá? Vav Olam. Depois mais 49 letras vai ser um Aleph, a 50ª letra vai ser um Aleph, e depois mais 49 letras, a 50ª vai ser o Het, tá? Formando a palavra Hashoah. Hashoah, traduzido do hebraico para o português, significa o holocausto. O holocausto. Olhem só que coisa mais fascinante, que coisa mais misteriosa que chega a dar até arrepio na gente. Olha só, eu fiz questão de marcar as letrinhas, não sei se ficou muito em evidência. As marcações que eu fiz na letra, né, eu pintei as letras que formam a palavra Hashoah, e você vê que a palavra Hashoah, ela tem exatamente, cada letra que forma a palavra Hashoah aparece a cada 50 letrinhas de distância da primeira, Ha, que quer dizer o na língua hebraica, terminando pelo A no final, pelo Het no final, que é o final da palavra Shoah, que significa holocausto. Então são equidistâncias de letras. Continua na outra página, inclusive. São equidistâncias de letras. Então, na língua hebraica, na Bíblia em hebraico, tá? Na Bíblia em hebraico, esses códigos são comuns. Na Bíblia em hebraico, geralmente tu pega, às vezes, a última letra de uma determinada palavra e você conta 49 letrinhas, né? E aí muitas vezes tu tem uma palavra codificada ali, né, que é constituída pela equidistância de 49 a 49, de 49 a 49. Por exemplo, suponhamos que o código fosse alimento, aí tu tem um texto, e aí tu tem a última letra A daquele texto, e aí a 50ª letra daquele texto seria L, a 50ª letra posterior seria I, a 50ª letra posterior seria M, a 50ª letra posterior seria E, a 50ª letra posterior seria N, a 50ª letra posterior seria T e a 50ª letra posterior seria O. E aí nesse grande texto, às vezes de 1 ou 2 páginas de duração, tu teria codificada a palavra alimento, que você só consegue descobrir somando as letrinhas 49 a 49 equidistantemente, né? Vendo a equidistância das letras, de 50 a 50 letras. E o código é perfeito. Só que qual é o grande problema? É que nas Bíblias, que datam, na Bíblia em hebraico, que data do século I, ou do século II, se eu não me engano, antes de Cristo, já aparecia esse código. Então, quer dizer, lembrando que o capítulo 31, versículo 17, 18 e 19, fala dos sofrimentos que os filhos de Israel passariam depois que Deus os tirasse da terra prometida e os fizesse, né, como punição, os fizesse ficar no meio das outras nações, a chamada diáspora, né? Depois que os filhos de Israel fossem expulsos de Israel e ficassem espalhados no meio de todas as nações como um castigo de Deus,
Ali no capítulo 31, versículo 17, 18 e 19 de Deuteronômio, aparecem algumas punições que eles teriam. E codificado ali, né, tu tem a palavra Hashoah, que significa o holocausto, que tem a ver exatamente com aquele triste fato que aconteceu com o povo judeu, né, na Alemanha nazista. Então, quer dizer, como é que Moisés já sabia que algum dia teria a Alemanha nazista e que o povo de Deus, né, iria sofrer na Alemanha nazista? Como é que ele sabia? Né? Então, se a Bíblia fosse uma obra humana, meramente humana, não teria como uma pessoa de 2000 anos antes de Cristo adivinhar que no século 20 depois de Cristo teríamos a ditadura, o nazismo lá na Alemanha nazista, né, com Adolf Hitler e tudo. Então, quer dizer, a única maneira do Moisés poder codificar isso na Bíblia em hebraico, na Bíblia hebraica, só se o Moisés de fato fosse aquilo que a Bíblia fala acerca dele, um profeta de Deus, alguém que Deus enviou de fato e que através dele Deus revelou a Torá. Então, todos esses códigos eles estão na Torá. Lembrando que esses códigos eles aparecem apenas na Bíblia hebraica. Não há nenhuma menção desses códigos em nenhuma Bíblia em português, inglês, francês, latim, grego, enfim, nenhuma outra Bíblia. Só na Bíblia hebraica. Por quê? Porque a hebraica é a original. Deus, quando se manifestou aos filhos de Israel no Monte Sinai, ele se manifestou usando a língua hebraica. Por isso que o povo judeu até hoje chama a língua hebraica de Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, que significa a língua sagrada, a língua santa. Agora vocês entenderam por quê. Então, pessoal, estudem a língua hebraica, aprendam a língua hebraica, desenvolvam capacidade de aprendizado da língua hebraica e leiam a Bíblia hebraica, entendeu? Leiam a Bíblia hebraica, estudem ela, tentem descobrir novos códigozinhos dentro dela, né? Os estudiosos da Bíblia hebraica dizem que inclusive tem a data de nascimento e a data de morte de cada ser humano que já nasceu e que nascerá, né, tanto no passado quanto no presente quanto no futuro, né, o nome de todos os seres humanos que já nasceram ou que estão nascendo ou que nascerão, a data de nascimento, a data da morte e muitos outros fatos acerca de cada ser humano, está tudo aqui dentro. Codificado, não é no texto em aberto, é no texto codificado. Aí tu vai ter que ter conhecimento de hebraico e tu vai ter que ter paciência de ficar contando as letrinhas para ver se o teu nome aparece na Bíblia em hebraico e o que está relacionado ao teu nome com teu sobrenome, tudo direitinho, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa fantástica, fenomenal. Nenhum outro livro possui isso. Tem gente que diz, mas as listas telefônicas, algumas listas telefônicas de Israel também foi confirmado um código. Beleza, mas os poucos casos que teve de código nas listas telefônicas de Israel foram códigos assim, ó, que não eram sistemáticos. Não era que nem na Bíblia em hebraico, que é a cada 49 letras, a 50ª é uma letra importante para formar o código. Não, nas listas telefônicas, às vezes, uma letra era equidistante 12 letras, a outra era equidistante 20, a outra era equidistante 35. Então, não era um código perfeito. Não é como o código na Bíblia em hebraico, que é perfeito, que não tem nenhum erro nele. É algo que só os militares, inclusive, conseguem fazer. E que já estava na nossa Bíblia, na Bíblia em hebraico, desde o século II, provavelmente antes de Cristo. Então, aqui você viu a grandeza da Bíblia em hebraico, a grandeza da Bíblia hebraica. Aqui você viu, né, que a Bíblia hebraica é a verdadeira Bíblia. Tanto é que os estudiosos da Bíblia em português, os exegetas, os teólogos, eles leem direto do hebraico. Eles não baseiam seus estudos teológicos em Bíblias traduzidas para o português, para o latim, para o alemão, para o francês, para o italiano, para nada. Eles só usam a Bíblia hebraica. Entendeu? Eles não usam nenhuma outra versão a não ser a Bíblia hebraica para estudar o Antigo Testamento. Por quê? Porque essa daqui é a original. A Bíblia hebraica é a original. A Tanakh, né? A Tanakh, composta da Torá, né? Composta da Torá, do Ketuvim, do Neviim, enfim, é a versão original, né? A Torá
a Torá, né, o Neviim e o Ketuvim, né, Tanar, né? Se usa a palavra Tanar, mas a Tanar é a união da palavra Torá, que significa leis, que se refere aos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que, como eu já mostrei para vocês, está cheio de códigos dentro dele, que só quem lê em hebraico e quem tem paciência de contar as letras é que consegue averiguar e estudar esse código. Neviim seria os profetas e Ketuvim seria os escritos. E a união desses 3 grandes grupos que formam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento no original hebraico, se chama Tanakh. Tá? Então, aprenda hebraico, estude hebraico, desenvolva sua capacidade de aprendizado de hebraico, procure professores que te ensinem hebraico, procure livros e gramáticas que te ensinem hebraico, e te atira nesse oceano que se chama Bíblia Hebraica, que se chama Tanar, que se chama os escritos de Deus na língua hebraica. Te atira em cima desse livro, entendeu? Tem muito mistério aqui. Aqui já estava escrito antes, para vocês terem uma ideia, existem rabinos que dizem, né, e comprovaram já, que antes que o Thomas Edison criasse a primeira lâmpada, já estava aqui escrito em forma codificada o nome do Thomas Edison e a lâmpada como sendo descoberta, a grande descoberta de Thomas Edison, e a data de nascimento e a data de morte dele. Já houve situações criminais, inclusive, que a Bíblia hebraica apontou qual era a solução, né, através de códigos. Então, quer dizer, te aprofunda nisso daqui. Aqui está a solução de muita coisa mesmo. Aprenda a Bíblia hebraica, tá? Deixa de lado um pouquinho as traduções e te aprofunda na Bíblia hebraica. Se você não tem tempo, procure desenvolver um tempo, procure escolas que te ensinem, escolas de hebraico que te ensinem a Bíblia hebraica, procure na internet locais mais próximos de tua casa que te ensinem a língua hebraica e te aprofunda nisso, entendeu? Tu vai ver um mundo de Deus se abrindo de uma outra maneira completamente diferente do que tu achava, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.